A polêmica sobre o tamanho da carga tributária brasileira e o uso que as diferentes esferas do governo fazem do dinheiro arrecadado. Esse é o ponto de partida do documentário Tributo, Origem e Destino, com direção e roteiro de Frederico Schmidt, produzido pela TV Câmara Brasília, que será exibido nessa edição do programa Contraplano. Para conversar com a gente, o planejador financeiro Rogério Nakata, aqui no estúdio da TV Câmara Jacareí. Rogério, tudo bem? Tudo bom, Elton. Rogério, afinal, para onde vão os nossos impostos? Bem, os nossos impostos, né, eles servem para poder aí custear as despesas que o Estado, a população, tem em si. Né? Ou seja, eles têm um destino certo, que é para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para poder gerar realmente benefícios a toda uma comunidade. E o intuito realmente de se recolher os impostos é que as pessoas realmente possam ter mais qualidade de vida, possam ter melhores serviços públicos, possam ter uma prestação de serviço de qualidade, ou seja, é realmente para que essas famílias, né, e a comunidade em si possa viver melhor. Existe uma sensação, né, quase que generalizada, que agora se manifestou muito forte com essa onda de protestos pelo país, de que os nossos impostos, na verdade, eles não retornam para a sociedade como deveriam através dos serviços oferecidos pelo Estado. Como é que é essa sensação, essa percepção que as pessoas têm em relação a isso? Basta ver o que está acontecendo hoje nas ruas, né? A gente vê realmente manifestações e mais manifestações de todo o Brasil, de pessoas realmente que estão indignadas por terem em si, né, verem o país realmente recolher uma carga tributária bastante alta, de mais de 32% do PIB, e não terem isso revertido em forma de benefício para elas próprias, né? A gente vê que a segurança pública realmente está precária, a gente vê hospitais que não estão atendendo as pessoas como realmente deveriam ser atendidas, escolas de má qualidade, ruas, né, mal pavimentadas. A gente vê realmente que existe uma deficiência na gestão desses recursos que são hoje recolhidos, né? Saiu uma pesquisa recentemente colocando entre o Brasil, né, dos 30 países pesquisados, o Brasil está em último lugar em retorno, né, desses impostos que são recolhidos. Em compensação, nós somos praticamente o número 1 no recolhimento, né? Tanto é que a Receita Federal, por exemplo, tem um programa, né, bastante sofisticado para poder averiguar, né, a arrecadação feita pelos contribuintes, que é praticamente copiado por países em todo o mundo. Uhum. Só que, infelizmente, a gente não vê, e o que está sendo pedido aí fora realmente é o retorno de tudo isso em forma de benefício para a sociedade, né? Rogério, isso é um problema, fazendo justiça, é um problema histórico, né? Um problema estrutural brasileiro, né? A questão da gestão do recurso público. Como a gente poderia vencer esse desafio? Seria realmente fazer como os países mais desenvolvidos fazem, né? Que é a questão do planejamento, é a questão de realmente alocar melhor esses recursos de maneira mais adequada, é fazer com que realmente esse dinheiro seja utilizado de maneira eficiente. Eu acho que o brasileiro não tem problema nenhum em pagar imposto, né? O que não quer é pagar por não ter nenhum serviço, não ter nenhum benefício por aquele valor que ele está disponibilizando. Sendo que é muito comum hoje, né, principalmente a classe média, como a gente estava conversando, de eles terem que pagar pela segurança deles, eles terem que colocar um filho numa escola privada, terem que ter um plano de saúde, né, complementar, uma previdência complementar, porque realmente existe essa deficiência bastante clara hoje no setor público, né, em atender a demanda dessas pessoas e dessas famílias. O Brasil, você falou que ele é um dos países que tem a carga tributária mais alta no mundo todo. E, por outro lado, a gente também o Estado não pode abrir mão de cobrar determinadas taxas e tributos. Isso gera um dilema muito forte para o gestor público, né? Como escapar dessa armadilha? Exatamente, né? Não dá para ficar sem arrecadação de impostos, né? Porque os impostos realmente eles são importantes para que isso possa ser distribuído, né, de forma a beneficiar a sociedade. Só que é aquela questão que a gente bem colocou, né? Gerir melhor isso, fazer esse dinheiro realmente
se transformar em resultado para as pessoas e para as famílias, é fazer com que se tenha um melhor transporte público, é fazer com que se tenha melhores hospitais, tenha uma educação realmente que funcione de fato, porque essa deficiência que a gente hoje percebe, né, e que é exposta aí nas ruas, faz com que a gente perca até competitividade, né? A gente vê noticiários, né, de estudantes, por exemplo, vendo aulas, né, do espaço, né, no caso dos chineses, né? E aqui no Brasil a gente não tem nem escola, ou espaço para colocar esses alunos dentro da escola, né? Então são contradições que realmente fazem com que a gente deixe de ser competitivo, a gente deixe de crescer como nação, a gente tenha cada vez mais pessoas né, insatisfeitas, e isso acaba gerando uma gigantesca bola de neve. Rogério, além da questão da gestão desse recurso, quantos por cento aí a corrupção, esse custo do chamado dos 10%, a corrupção, ela é responsável pela má aplicação desse recurso público no retorno que ele tem para o cidadão? Eu não tenho esses valores, né, impressos, mas a gente sabe que realmente a corrupção que acaba sendo generalizada no país, né, acaba em todos os setores praticamente, acaba afetando muito, no caso, o gerenciamento desses recursos financeiros, né, e da aplicação desses recursos que poderiam ser destinados a todos esses aspectos que eu citei. Mas o que acontece é que realmente isso acaba afetando e desgastando demais, no caso, o país como um todo, né, que poderia progredir utilizando melhor esse dinheiro que não é utilizado, mas para pagar outras pessoas que não têm nenhum interesse em fazer que o país cresça, né, porque isso é destinado somente não à população, mas ao bolso de alguns indivíduos que se beneficiam, né, de propinas, se beneficiam aí de falcatruas, em prol de si próprio e não contribui em nada, né, com o desenvolvimento de uma nação. Que mecanismos que nós temos como cidadãos para acompanhar o investimento público? É o que hoje tem, né, alguns sites onde você consegue ver, até ter alguma transparência a respeito né, dessas contas públicas, principalmente, né, dentro do setor federal, mas ainda isso está sendo estendido, né, para outras plataformas do governo, para que se possa acompanhar mais a fundo cada um desses aspectos. Mas ainda o Brasil ele é muito precário, né, nesse tipo de transparência. E o que as pessoas estão cada vez mais pedindo nas ruas é isso, é mais transparência, entender melhor como funciona todas essas contas, como é que realmente se precifica, né, o valor, por exemplo, de uma passagem de ônibus, né, como é que é feita as contas, né, de uma conta de energia elétrica. Então, tudo isso ainda é obscuro para a maioria da população brasileira. E que as famílias realmente querem, que a população realmente quer entender melhor isso para poder até palpitar e ajudar o governo nesse sentido. Né? Isso que gera uma insatisfação, né? A pessoa, ela contribui, ela paga, mas ela não entende bem o que ela está pagando e ela não consegue, muitas vezes, identificar qual é o retorno desse dinheiro que ela está ali contribuindo com os seus impostos, né? Exato, exato. E é uma coisa, a gente tem uma política bastante interessante, né, aqui no Brasil, é que a gente privilegia, né, o imposto sobre o consumo, né, e não sobre a renda. Isso acaba sendo injusto, a ponto de que uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, né, praticamente ela é tributada em 48%. Já uma pessoa que ganha 30 salários mínimos, isso cai para 26%. Então, é uma diferença muito grande, né? E a ideia, né, o que seria adequado, era começar a pensar em tributar pela renda, realmente, da capacidade de geração de receita daquelas pessoas, e não pelo consumo das famílias que precisam, né, necessitam de produtos e serviços e que acabam sendo pejoradas em função dessa tributação que privilegia não a produção, né, não a renda e sim o consumo. Então não é totalmente equivocado dizer, Rogério, que proporcionalmente os mais ricos pagam menos impostos. Exato, é isso mesmo, né? O que acontece é que as pessoas, realmente, as classes mais baixas acabam pagando mais, porque elas têm que se alimentar mais, elas têm que pagar mais... Sobretudo a classe média. Sobretudo a classe média, tem que pagar mais pela prestação de determinados serviços e proporcionalmente à renda, né, realmente as pessoas acabam pagando bem mais. E essa coisa não é só imposto também, a gente imagina que é só imposto, mas o lucro também dos empresários, né, por exemplo, o setor automobilístico é muito claro isso, né,
Um carro mesmo produzido aqui em Sumaré e que é vendido no México, é mais caro do que vendido aqui dentro. Né? Um carro que hoje custa R$33 mil produzido aqui, mas vendido lá no México esse valor, para nós brasileiros esse carro sai R$53 mil. Tem o imposto embutido, que é uma carga alta, sim, mas também tem um lucro que é bastante exacerbado. Tem vários produtos, por exemplo, que a matéria-prima sai do Brasil, aí retorna manufaturada ou beneficiada e a gente paga super caro, sendo que a matéria-prima... Exatamente, né? Por exemplo, um aparelho, né, um smartphone, como um iPhone, por exemplo, a pessoa aqui no Brasil, né, tem que trabalhar praticamente 160 horas para poder comprar. E um americano trabalha 27 horas e meia. Né, e esse componente, às vezes, foi produzido aqui, né, um dos componentes que foi produzido aqui foi levado lá fora e depois trazido na forma de um aparelho. E a gente é muito enraizado também, dentro do nosso país, a produzir bens agrícolas, né, ou commodities. A gente não tem uma plataforma ou tem um desenvolvimento em prol de fazer com que a gente produza produtos manufaturados, né, com qualidade, com valor agregado. Isso faz com que realmente a gente deixe de ser competitivo e deixe de poder dar valor ao que é produzido dentro do país, né? E fique muito dependente, né, dos países mais desenvolvidos. Isso é histórico, né? A gente começou com o pau-brasil, passou pela cana-de-açúcar, café, hoje estamos falando de soja, mas segue nesse mesmo modelo. Infelizmente, isso é histórico, né? E a gente chega uma hora que a gente tem que também crescer, né, se desenvolver tecnologicamente, né? E não ficar dependendo de países que até chegaram a nos ultrapassar, né? A China, 10 anos atrás, a Coreia, né, há 15, 20 anos atrás, né, eram muito menos competitivos do que nós. E hoje são gigantes, né? Porque investiram muito o quê? Em educação, investiram muito em tecnologia, investiram muito na formação, né, do capital humano para que pudesse aí, chegar, né, a níveis de PIB, né, elevados, muito superiores ao que nós temos aqui no nosso país. Sendo que o Brasil, né, é um país maravilhoso, só que, infelizmente, essa má gestão, essa alta carga tributária, esse processo extremamente burocrático que nós temos impede com que nós realmente nos desenvolvamos, né, como nação. Rogério, falando um pouco agora do seu trabalho como planejador financeiro, né? Vamos trazer um pouco a discussão, sair desse macro das nações e falar como nós administramos o nosso recurso pessoal, né? A nossa renda. Como é que é esse trabalho de planejador financeiro? No que consiste? O trabalho do planejador financeiro, ele consiste praticamente em ajudar as famílias a planejarem melhor seus projetos de vida. Acho que esse é o ponto básico dessa atividade. Não só a fazer com que elas possam organizar a sua vida financeira, mas também que eles possam diminuir o nível de endividamento, fazer com que eles possam se livrar de dívidas, fazer com que essas pessoas aí possam investir melhor seus recursos financeiros, a fazer mais com aquilo que elas ganham, ou seja, fazer com que elas possam, no final disso tudo, seguir em direção aos projetos de vida que elas tanto almejam. Essa é a principal atividade e função de um planejador financeiro. E você costuma atender mais empresas, famílias? Qual é a clientela? A gente atende muitas famílias, né, que necessitam se planejarem melhor, conhecer um pouquinho mais sobre a sua situação financeira atual, para poderem, assim, terem uma vida financeira mais tranquila. Mas também existe muito convite de empresas que precisam, né, de levar a educação financeira para os seus colaboradores, né, dentro do mundo corporativo, né? Porque eles já perceberam que realmente um funcionário que hoje tem problemas financeiros, ele acaba deixando de produzir, ele acaba se desligando da atividade fabril, ele acaba às vezes pedindo para ser mandado embora para tentar resolver o problema dele de endividamento, só que resolve um problema e acaba arrumando outro, né? Porque fica sem renda. Paga as dívidas e fica sem renda, né? E aí tem que procurar uma nova atividade novamente, e não é tão simples hoje, ainda mais no mundo que nós vivemos, né? Então, um funcionário mais motivado, ele acaba contribuindo melhor com o ambiente de trabalho, ele acaba realmente produzindo mais e acaba fazendo com que todos ali ao redor realmente fiquem satisfeitos, né, com a sua produtividade em si. Rogério, a existência do planejador financeiro, na verdade, ela denota que nós temos muita dificuldade de lidar com o dinheiro, né?
Exato, né? Isso é um fato, né? A gente percebe realmente que as famílias até têm uma boa capacidade de geração de receita, ganham relativamente bem, só que tem uma baixa retenção. E a gente até brinca, né, que o brasileiro ele gosta de viver mais como cigarra do que como formiga, né? Apesar de trabalhar como formiga, né? E ele acaba realmente não dando atenção a pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes no orçamento podem fazer uma grande diferença entre a pessoa ter uma dívida de R$1.000 ou de uma pessoa ter conseguir fazer um investimento de R$1.000 todo mês, né, para um determinado objetivo que ela queira atingir em sua vida. Mas para isso realmente exige o quê? Disciplina, exige com que ela conheça um pouco mais de como é a situação financeira dela atual. E às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, né? Elas precisam da ajuda de alguém, precisam de um planejador financeiro. O planejador financeiro funciona mais ou menos como um personal trainer, né? Do dinheiro. Do dinheiro, né? E às vezes ele tem que dar um puxão de orelha, às vezes ele tem que realmente ajudar a pessoa a enxergar aonde aquilo está levando, né, ela na questão do endividamento e aonde ela pode chegar se ela praticamente fizer algumas mudanças pequenas nos seus hábitos do seu dia a dia. E existe algum segredo para uma administração eficiente do nosso orçamento familiar? O brasileiro é muito assim, né? Ele faz as contas, né, para poder adquirir alguma coisa olhando o bolso. Se aquela prestação cabe no bolso dela. Né? E ele não vê quanto que ele vai pagar de juros em cima disso, ou às vezes aquele mesmo produto que ele comprou, né, no final ele está pagando, né, 2 itens que ele adquiriu, né, que ele adquiriu. Então é importante ter essa noção também, né, de como funciona o tal dos juros compostos, né, de colocar isso na ponta do lápis, né, realmente fazer perguntas básicas como, eu realmente preciso disso? Será que eu preciso disso agora? Será que eu poderia juntar o dinheiro e comprar isso à vista, ou dar uma boa entrada, ao invés de ter que financiar 100% de um item durante, né, 360 meses, né? Todas as coisas precisam ser avaliadas, para que ela realmente faça um bom negócio. Você falou aí nesse ponto de você se perguntar se realmente precisa disso, né? Isso é muito difícil a gente conseguir fazer essa pergunta numa sociedade que somos bombardeados o tempo inteiro por estímulos de consumo, né? Uhum. Sejam financiamentos a larguíssimo prazo, a publicidade, enfim. Como é que a gente lida com isso? Como que você consegue respirar e fazer essa pergunta? Cada um tem que avaliar, né, realmente o que é prioridade na sua vida. E eu sempre oriento meus clientes a fugirem do efeito manada. O efeito manada é justamente aquilo, né? As pessoas estão indo, estão comprando aquele mesmo item naquela mesma hora, da mesma forma, gastando aqueles mesmos reais, né? Sair disso e avaliar se realmente aquilo é necessário para você ou não e focar no que realmente é importante. Será que eu comprando essa roupa agora, será que eu, de repente, destinando esse dinheiro para um financiamento de um automóvel, será que realmente isso é importante ou, de repente, eu tenho que pensar um pouco mais a longo prazo? Eu tenho, de repente, uma faculdade dos filhos para serem pagas, eu tenho paga, né, lá na frente, eu tenho uma aposentadoria que precisa ser planejada, eu tenho um imóvel que precisa ser comprado. Será que isso não vai estar desviando do meu projeto de vida? É isso que praticamente a gente precisa avaliar antes, né, de tomar uma atitude. E essa atitude deve ser pensada, né, no mínimo, aí, se ela gostou de alguma coisa, uma sugestão, é dar um prazo de 24, 48 horas para ver se realmente aquilo é importante. Porque às vezes ela acaba comprando coisas que ela não precisa, né, com dinheiro que não tem, até para impressionar as pessoas que ela não gosta. Fantástico. Rogério, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa Contraplano. Queria deixar para você suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma consideração que eu queria deixar é realmente que as pessoas aí passem a dar mais atenção a não só aos tributos que são pagos, mas como elas utilizam melhor o dinheiro delas, para que elas possam realmente fazer o dinheiro trabalhar por elas e para elas, né? E não somente pagar juros, ou ficar naquela situação onde elas se sentem que elas simplesmente trabalham por dinheiro. E a ideia é que elas possam realmente melhorar a sua qualidade de vida, fazendo com que o dinheiro trabalhe por elas. Bom, o programa Contraplano agora exibe o documentário Tributo, Origem e Destino. Programa Contraplano, espaço da produção audiovisual e da cultura na TV Câmara Jacareí.
1.270 bilhões de reais. Essa é a soma de todas as taxas, contribuições e impostos cobrados no Brasil em 2010. Muito? Pouco? Suficiente? Para as 3 perguntas, uma resposta comum. Esse dinheiro é mal gasto. Um assunto para tributaristas? Para economistas? Ou para quem paga os impostos? Bora, Vazinha. Ela tá com vergonha. Não vem, não. Essa é Dona Maria, 7 filhos. Trabalha numa cooperativa. Recebe pouco mais de R$300 por mês. Pelos filhos que estudam, Dona Maria recebe mais R$134 do Bolsa Família. O marido está desempregado e, pior, está doente. Dona Maria paga todos os impostos em dia. E, por incrível que pareça, ela é uma das que mais paga. Eu trabalhei 8 dias e meio. Você está dizendo agora, 8 dias e meio. Ganhei, sabe quanto? R$190. Porque foi mais material, né? Porque depende do material. Aí eu ganhei o quê? R$190. Aí eu fui, só recebi, aí Deus só deu para as contas. Eu pago R$21 de luz, porque eu sou cadastrado por baixa renda do negócio da energia. Eu pago R$16, R$17 de água. Aí veio o gás também, que eu troco, R$43 no gás. Aí tudo é... Aí fica pesado, né, pra mim. Ela acabou de pagar a fatura do cartão de crédito. Tem um saldo de R$200 para os próximos 15 dias. Ai, não é que o povo vai parar desse jeito, meu Deus. Dona Maria olha bem os preços dos produtos antes de colocar no carrinho. R$5. O que Dona Maria não vê é que pelas contas e compras do mês, ela paga 30% do que recebe em impostos. Os mesmos R$134 que recebe do Bolsa Família. 126,10. Porque se passar do limite, aí... Isso mesmo. Proporcionalmente, Dona Maria paga mais impostos do que os ricos. Tão exótico quanto a palavra usada para definir essa distorção. Regressividade. Em todo o mundo civilizado, a cobrança de imposto é progressiva. Quanto maior a renda do cidadão, mais ele paga. Mas nem sempre foi assim. Na realidade, a história dos impostos começa há milhares de anos, como um tributo propriamente dito. Certo dia, um camponês resolveu, por conta própria, oferecer aos deuses uma ovelha de seu rebanho em reconhecimento à boa colheita e, é claro, à espera de anos melhores. Até aí, tudo bem. A história começa a complicar quando os donos das terras e das armas passam a impor a cobrança aos camponeses, como um imposto propriamente dito. E olha a origem da regressividade aí. Os escribas cobravam pesados impostos em nome dos faraós. O dinheiro arrecadado ia para as grandes obras. E olha que o custo da mão de obra para construir as pirâmides era zero. Os gregos criaram o Estado e organizaram a cobrança. Tinha imposto sobre venda de escravos, sobre mercadorias importadas, tributum para os romanos, que significava repartir entre as tribos. Mas os romanos queriam mais: construir e conquistar territórios. A cada vitória se apoderavam de toda a riqueza e de mais escravos. Queda do Império Romano, Idade das Trevas, tempo de incertezas e de reconstrução. Não havia mais Estado. Senhores feudais cobravam dos seus servos a melhor e maior parte da colheita em troca de segurança. Sobrava o mínimo para a sobrevivência. Assim começa a história da cobrança dos impostos, com os mais pobres e os miseráveis pagando a conta dos mais ricos. Os ingleses foram os primeiros a limitar os abusos da nobreza. Obrigaram João Sem Terra a assinar a Carta Magna, que limitava a criação de impostos.
Ele cobrava 2 vezes para custear 2 exércitos. O do irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, e outro, que estava armando para derrubar o irmão quando voltasse das cruzadas. Nesse tempo, o lendário Robin Hood tentava instituir a progressividade. Tirava dos mais ricos para dar aos mais pobres. A Revolução Francesa também deu um basta aos excessos dos reis Luíses. Um deles, Luís XIV, chegou a declarar que o Estado era ele. L'État, c'est moi! E quem sustentava o Estado? Os burgueses e os trabalhadores. Os nobres só gastavam. Cabeças rolaram. Nasceu a República. E com ela a Declaração dos Direitos Inalienáveis do Homem. Uma das primeiras medidas adotadas pela República foi acabar com o imposto sobre os alimentos. A derrama marcou a nossa história. Assim era chamado o dia em que os donos das minas tinham de pagar a cota anual de ouro estabelecida por Dona Maria, a louca. Os inconfidentes bem que tentaram nos libertar, mas a colônia ainda não estava preparada para acabar com a insanidade. Tiradentes foi enforcado e teve a cabeça exposta para servir de exemplo. Aliás, não foi por acaso que ao longo da nossa história, as principais revoluções e revoltas se deram contra as monarquias. Foi assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e sempre pelo mesmo motivo: cobrança excessiva de impostos e para uso de uma minoria. Até o dia em que essas sociedades resolveram limitar, por meio de leis, o apetite voraz dos reis e rainhas. Direitos e deveres garantidos pelas constituições, as leis máximas de todos os países. Para garanti-los, impostos cobrados de todos em benefício de todos. De todos? A gente acaba perguntando aonde está indo esse dinheiro? Por que não está sendo bem aplicado na infraestrutura, na educação, na saúde? Eu quero contribuir, mas eu quero a contrapartida. Pagar imposto tem que pagar, é uma coisa que todos nós usamos a cidade, a iluminação, o hospital, todos nós usamos, então não tem outra forma. Mas que pelo menos a gente tem a sensação mesmo de que realmente está valendo a pena. A gente nunca calculou não, mas eu creio que a gente paga uns 20% do nosso salário a 30%, né? Só de imposto. Nunca cheguei a somar, não. Não estou vendo muita coisa em troca também do que eu pago, não. Cada país escolhe o que cobrar e quais serviços oferecer à sociedade. Quanto maior a presença do Estado, mais impostos ele cobra dos cidadãos e das empresas. Existe um termômetro para medir a carga tributária de cada um deles. Uma continha simples, mas difícil de calcular. É só dividir o quanto se paga de imposto, taxas e contribuições por tudo que é produzido por empresas e trabalhadores. No Brasil, a carga tributária é de aproximadamente 34%. Na Argentina, de 29%. No Chile, 21%. No México, 20%. Nos Estados Unidos, 28%. Na Inglaterra, a carga tributária é de 41%. Na França, 50%. Na Alemanha, 44%. Na Finlândia, 53%. Na Rússia, 24%. Na Índia, 12%. Na China, a carga tributária é de 21%. Afinal, o que isso significa? Carga tributária, de um modo geral, ela é importante e, digamos, crescente quando uma sociedade espera de um governo um determinado número de serviços. Então, uma sociedade brasileira espera que o governo brasileiro forneça basicamente serviços públicos para a população como um todo e que os serviços sejam mantidos e gerenciados pelo Estado. Em outras sociedades, você pode fazer escolhas diferentes, escolher que são as empresas ou as famílias que vão bancar isso. Eu acho que precisamos buscar um equilíbrio, nem o subfinanciamento do Estado no México, nem uma estrutura como o Brasil criou, em que você tem uma propensão para gastar mais e não para gastar melhor. As políticas públicas, de um modo geral, foram estabelecidas como políticas para pobres.
Quando nós estabelecemos políticas para pobres, acabamos tendo pobres políticas. Então, quer dizer, sem querer brincar muito assim em cima do assunto, mas esse é um fato, por exemplo, o que diferencia o nosso país para países onde o serviço público é muito reconhecido, onde o serviço público é benquisto, é que nesses países a meta é atingir e atender bem as classes médias. A classe média brasileira, sobre ela recai um ônus muito elevado, porque ela tem que pagar em tese pelos que não pagam, né? E, ao final, há um ônus muito elevado. A Constituição de 88 tem um papel decisivo e explica por que a carga tributária cresceu nas últimas décadas. Saúde e educação passaram a ser dever do Estado e direito de todos. Trabalhadores do setor rural passaram a ter direito à aposentadoria, além de outros benefícios a pessoas e empresas. O Brasil ainda tem um grave problema de informalidade na economia. Então, os setores formais são cada vez mais penalizados. Isso, na medida em que você tributa mais os setores formais, você mais estimula a informalidade, ou seja, o ganho de quem se arrisca a informalidade é maior. Eu pago os meus R$ 57,10 para o Simples Nacional, porque eu, como empreendedora individual, eu posso andar com a minha mercadoria dentro do carro, posso transitar com a minha mercadoria onde eu quiser. O benefício que eu tenho é de poder me aposentar, de se engravidar, ter os recursos, além de poder participar em feiras, comprar de grandes fornecedores. Quando eu era informal, tinha aquele medo de estar andando com mercadoria dentro do carro e alguém da Receita passar e ver você com aquele tanto de mercadoria sem nota fiscal. Então, é bom se formalizar por isso, porque te abre as portas para você poder estar crescendo e se movimentando junto à cadeia empresarial. Talvez se diminuísse a carga tributária um pouco, conseguiria ter menos evasão aí no caso, ou seja, menos sonegação, né? E eu acho que acabaria no final arrecadando-se muito mais. Como houve agora há pouco tempo mesmo a redução de IPI na linha automotiva aí no caso, que é um que eu trabalho hoje, gerou mais emprego, né? Fez um diferencial gigante. Então, se diminuir essa carga tributária, com certeza vai alavancar muito mais o processo de venda, de trabalho em questão, né, no caso. Automaticamente, o que vai acontecer? Vai aumentar a arrecadação. Você pode arrecadar mais na medida em que você possa ter um modelo que estimule o crescimento econômico. Ou seja, você extrai mais não pela carga, mas você extrai mais pelo crescimento da economia. De repente, uma taxa de 50%, se você vai ter tudo de graça em sua casa, já não é uma taxa alta. O importante é saber quanto paga e quanto você recebe. Eu acho que para o estágio do Brasil, nós deveríamos ter algo em torno de 25% sobre o PIB, o que daria ao Brasil uma condição de crescer a uma taxa mais alta e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento das atividades essenciais, desde que o Brasil pudesse também ter um padrão de gestão de melhor qualidade no setor público. Por isso é difícil comparar a carga tributária dos países. O número em si não quer dizer muita coisa. O mais importante é observar o que cada país faz com o dinheiro arrecadado dos cidadãos e empresas. A China, por exemplo, tem uma carga tributária considerada baixa, mas o sistema de saúde não é capaz de atender a todos os chineses. A maioria da população não tem previdência pública, o acesso às universidades públicas também não é para todos. Muitos têm de pagar. As pessoas poupam para investir e garantir o futuro. Já a Finlândia tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O acesso à saúde, educação e previdência é público e de alta qualidade. A China e a Finlândia estão entre os países mais competitivos do mundo. Os países mais competitivos do mundo, que estão no top do ranking da competitividade, são os países do norte da Europa. Os países nórdicos, ou seja, Suécia, Dinamarca, Finlândia. A Finlândia, aliás, é campeã internacional da competitividade.
E eles dizem muito claramente para quem queira ouvir: olha, o nosso sistema de políticas sociais custa caro, uma verdadeira fortuna, mas ele é um fator de competitividade. Porque como o nosso trabalhador está bem protegido e ganha bem, ele ousa. Ele ousando, ele inova. Ele inovando, ele aumenta a produtividade e a competitividade sistêmica. Mas acontece que nós estamos no mundo, nós estamos disputando espaços no mundo. E aí não é possível você imaginar que vai poder no Brasil ter um padrão que não se harmonize com o padrão médio dos países com os quais o Brasil está concorrendo no mercado externo. O que o Brasil paga de encargos financeiros, ou seja, juros e outros encargos, é muito elevado. É muito mais elevado do que em qualquer país desenvolvido. O que significa que nós poderíamos ter um potencial de crescimento hoje próximo da Índia ou da China até, se não estivéssemos tão comprometidos com essa situação. Se o país deixasse, por exemplo, de pagar todos esses juros ou reduzisse isso de uma maneira bastante acentuada, o Brasil teria certamente muito maior disponibilidade para investimentos em infraestrutura, para investimentos na área social. Eu fui criada trabalhando. Aí eu mesmo fui na escola, mas não aprendi nada. Naquele tempo, no Mobral, naquela época, eu tinha o Mobral. Aí eu falo para eles isso, que eles têm que se interessar, que eles têm que estudar para ter um futuro melhor, arrumar um emprego melhor. Porque eu estou trabalhando hoje no lixo, por quê? Porque eu não tenho estudo. Eu queria assim, eu gostaria assim, que melhorasse. O transporte, se fosse um maior. Além de pagar a passagem, tem que ir em pé. Segurança, tivesse mais segurança. Eu queria assim, que melhorasse o esgoto, voltar, que funcionasse o esgoto, que não tem ainda esgoto. Tem, mas não funciona. Esse menino aí é inteligente. Aí eu falo aqui em casa, todo dia eu reclamo, eu digo, para vocês arrumar um trabalho, vocês têm que estudar. É o que eu falo para eles. Se eu tivesse um estudo melhor, eu tava no lixo? Não, tava não. Aí eu falo, eu digo, se vocês não estudar, o caminho de vocês é esse, ó, ir pro lixo. Uma pessoa tem uma roupa, outra tem outra roupa diferente, isso não é imoral. Uma pessoa tem um carro, outra andar de ônibus, não é imoral. Agora, uma pessoa morrer porque não tem dinheiro para pagar o médico e outra sobreviver porque tem dinheiro, é imoral. É indecente. Uma criança morrer porque não tem dinheiro para pagar UTI na maternidade, é imoral, é indecente, é crime contra a humanidade. Mas o Brasil comete esse crime. O outro é educação. Uma pessoa tem educação boa porque tem dinheiro, outra tem uma educação ruim porque não tem dinheiro, é indecente, é um insulto ao país. Até porque esse que não vai ter poderia ser um grande gênio que a gente perdeu. O que a gente tem que se comprometer realmente a garantia da maior qualidade, igual para todos, educação e saúde. Educação e saúde públicas de qualidade. Quanto custa? Os países desenvolvidos gastam muito. Na Alemanha, por exemplo, o gasto público com saúde por cidadão é 4 vezes maior do que no Brasil. Em educação, eles gastam 3 vezes mais. A Inglaterra gasta quase 6 vezes mais do que o Brasil em saúde e 5 vezes mais em educação. Já no Canadá, o gasto público com saúde e educação é 6 vezes maior do que no Brasil. Os Estados Unidos gastam quase 8 vezes mais em saúde e 6 vezes mais em educação. A escola pública do meu filho é uma escola boa, né? Graças a Deus, a escola dele é uma escola boa, a aprendizagem lá, ele está aprendendo bem. Muitos deveres. No começo foi difícil, porque aqui é uma das melhores escolas. Aí não tinha vaga, aí a gente tentando até conseguiu uma vaga aqui nessa escola. Não é uma escola que é bagunçada, né? Você não vê pinchação, vê que a escola é limpinha e trata bem, o lanche é bom. É uma escola muito boa, mas se eu pudesse, eu colocaria ele numa escola particular ainda. É mais puxado, né? Um ensino, né? Lá na minha rua a gente vê bastante. Tem criança que às vezes na escola pública não tem aula, fica uma semana sem ir para a escola. Enquanto as minhas ficam todo dia indo para a escola. Passa lá pra você ver as lingerie. Lá na 312 Sul, no salão. Daqui a pouco você me liga, tá?
Optei pela escola particular pelo conforto, pela educação, que é uma educação mais qualificada. E também porque é perto da minha casa, fica mais acessível para mim poder deixar elas daqui seguir para o trabalho. Enquanto eu estiver podendo pagar, eu vou pagar escola particular, porque é a única escola que atingiu a minha expectativa de vida e de educação em vista para elas. Meu filho, ele estuda numa escola pública, por eu não ter condição hoje de pagar uma particular para ele, mas futuramente eu já estou economizando um pouco para que ele consiga, pelo menos no segundo grau, eu colocar ele numa escola particular para dar um suporte, uma orientação boa para que ele consiga entrar numa faculdade pública. Não tem sentido escola particular ser melhor do que pública. Isso daí, o Brasil se acostumou com isso. Como fazer essa escola pública tão boa, melhor do que a particular? Basta copiar as nossas públicas federais. A média do IDEB, das escolas públicas federais, que são cerca de 200, a média é melhor do que a média das particulares. Quem pode pagar relativamente pouco uma mensalidade não vai obter um nível de ensino sensivelmente melhor do que na escola pública. Eu diria que arrisca, inclusive, obter um nível de ensino muito igual, que ela vai ter um atendimento melhor, provavelmente. Quer dizer, não vai enfrentar tanta fila para fazer matrícula, a lista de materiais chega mais organizada, mas isso com participação na escola pública também funciona da mesma forma. Isso é uma característica do egoísmo brasileiro. O Brasil quer soluções privadas. A educação não é vista no Brasil como uma questão nacional, é vista como uma questão familiar. Você quer educar o seu filho, você não pensa em educar todos os filhos do Brasil. É uma deformação que nós temos. Poxa, R$450 é uma parcela de um financiamento de uma casa, né? Então, ou seja, eu estou investindo R$800 em educação particular, vivendo assim... no limite, né, tendo que comer, vestir, saúde e educação. Então, tudo isso a gente tem, porque nós trabalhamos bastante. Mas eu creio sim que se o governo tivesse uma escola pública de grande aceitação, de grande conceito, informações que trouxesse mais qualificação para as crianças, eu creio que sim, que esse seria uma quantia que daria para investir num imóvel, que seria nosso futuramente, né? Seria uma coisa para elas, né? Seria uma herança. 3 mil municípios brasileiros não dispõem de creches públicas. Isso significa que as mães solteiras, significa que as famílias de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, dificilmente terão com quem deixar seus filhos para poder sair para trabalhar. Isso é decisivo na qualidade de vida e no rendimento que essas pessoas recebem. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter uma sogra boa, um sogro que cuida do meu filho, né, durante o meu período de trabalho, mas não é todas as famílias que tem, então acho que deveria ser certo ter uma escola integral para o pessoal que não tem essa oportunidade que a gente teve. Eu acordo 5h20, porque meu esposo sai 5h20, né, aí eu começo a levantar ela às 6 horas. É um horário bem difícil. Talvez tem que ser mais cedo, que é uma luta. Chega, pra gente ir, senão a gente vai chegar mais atrasado. Desce o cabelo e escovar o dente. Eu tive que correr aqui na vizinha, pedir para ela ficar. Então não tinha ninguém aqui para ficar, que não tem creche. Tem uma creche aqui, é muito caro, particular, né? E é mais barata a pessoa mesmo na casa. É manhã. Ó, Giovana, hoje eu não quero reclamação na Graça com você, né? Não é pra estar brigando com a Carol. Vou ligar na escola hoje. Vai ligar? Vou, porque a professora não mandou nada e eu quero saber como é que você tá. Me ajuda ficando com a Daniela até a hora de eu chegar, né? E fica até a hora da lotação pegar, mas eu pago pra ela. Almoça, ela cuida bem. Dou o lanche delas. Aí elas vão brincar, eu vou arrumar a casa. Aí chega 5 para 1 olhar pro colégio. Dou banho, arrumo o cabelo, aí vou lá pro colégio. Porque o que eu acho que ele deveria ter era uma escola integral, né, para criança aqui. E não ter que... Isso de ter que ter transporte é uma coisa que a gente tem que acabar. A escola tem que estar perto da criança. Então eu sou favorável a gente publicizar, comprando vagas nas escolas particulares onde não houver pública.
O público não aceita crianças menores de 3 anos. Então eu não ia colocar outra porque seria injusto botar uma na particular e outra numa pública. Olha que maravilha se essa escola fosse pública. Era tudo de bom, não era? Se eu morasse aqui do lado, o hospital do lado, a creche aqui, era tudo de bom. É porque aqui funciona, porque aqui tem atividades, porque aqui tem arejado, porque tem 10 professores. No dia que entra em greve o serviço de ônibus, eles mandam uma van buscar os professores. Então eu fico mais tranquilo. Em compensação, se você for numa escola pública, como é que a pessoa vai pegar um ônibus? Alguém vai mandar buscar? A classe média brasileira, ela quer dinheiro de volta do imposto para pagar a escola particular. Ela não luta por uma escola pública boa. Agora, eu estou gostando de pagar R$2.000 aqui? De forma alguma. Poderia estar viajando com esse dinheiro. Entendeu? E é um dinheiro que eu trabalho. Eu pago no meu consultório todos os impostos para poder viajar. Agora eu estou dando mais dinheiro do que eu já dou. Aqueles 5 meses que a gente já dá, eu estou dando 7. Pô, tem que mudar, gente. O meu dinheiro não é para pagar a escola particular. Não é para pagar remédio com tributação alta. Meu dinheiro é para eu ter educação, saúde e segurança, igual todo mundo promete na televisão, né? É lindo ouvir aquilo. Agora cumprir é difícil. Quando um pai gasta um dinheirão para o filho estudar e o filho diz aos 17 anos que vai ser filósofo, o pai fica com raiva. Porque filósofo não ganha muito. Não tem ninguém mais educado que um filósofo. É o máximo da educação. Mais do que um médico, mais do que um engenheiro. Mas o pai não gosta. Porque o pai quer é o salário. A gente, classe média brasileira, vê a escola como uma caderneta de poupança. E que todo mês a gente põe a mensalidade para depois receber de volta no salário do filho. Servidor público tem que botar filho em escola pública, tem que ser atendido em hospital público. No dia que isso acontecer, você pode ter certeza que o sistema muda. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não faz muito. A Inglaterra quase que é demitida uma ministra porque descobriram que o filho estudava numa escola privada. Ela quase foi demitida. Os jornais fizeram um escândalo e ela teve de tirar o filho. Os franceses não tiveram uma boa educação para fazer a Revolução Francesa. Eles fizeram a Revolução Francesa para ter um bom padrão de educação e de saúde. Quer dizer, eles exigiam das suas elites um melhor padrão de atendimento, já que eles trabalhavam e pagavam tantos impostos. E a gente fala que os países europeus já são ricos, têm renda alta. Mas não tinham quando fizeram a revolução educacional deles. Nós nos acostumamos com a ideia de que eles são ricos, podem ter boa educação. Foi o contrário. Eles foram educados, por isso têm boa renda. Nós verificamos em algumas municipalidades do Brasil, onde, por exemplo, os prefeitos se tornaram mais proativos em educação, que os níveis educacionais melhoram, que o desempenho educacional melhora. Mesma coisa vale para os serviços de saúde. Algumas cidades importantes do país, num determinado momento, resolveram adotar padrões privados para o atendimento de saúde na saúde pública. Isso funcionou muito bem e fez com que esses prefeitos fossem muito populares, fossem reeleitos e os serviços, de fato, contassem com muito melhores resultados. O Sistema Único de Saúde foi traído na regulamentação da Constituição de 88. Eu pegava filho em hospitais, tal, chegava nos hospitais 6 horas da manhã, saía 8, 7 da noite, filas e mau atendimento. Originalmente, eu fiz parte da Comissão Afonso Arinos, que assessorou a parte de saúde. Estava bem claro que a saúde seria um direito inalienável do cidadão. Tem hora que a gente faz uma consulta, os médicos passam um remédio que nem lá no posto tem, e nem às vezes o pobre não tem condições de comprar. A gente pobre não tem condições de comprar. Aí entrou um que eu chamo de bombom envenenado. Naquelas situações em que o Estado não tiver condições de prover, ele contratará a iniciativa privada. Minha desconfiança é que não se atende bem a todo mundo porque existem interesses em que uma determinada parcela não atenda bem para que se abra mercado para que outras áreas atendam. Quanto mais complementar você financia, menos recursos vai para o setor público.
Era muito difícil eu marcar uma consulta. Quando conseguia marcar, a médica não comparecia, porque estava atendendo o consultório dela particular. O médico, o profissional de saúde de todos os níveis, que estava trabalhando no setor público, ele também tinha compromissos no setor privado. É aí que está a origem dos tomógrafos e aparelhos quebrados nos hospitais públicos e funcionando gloriosamente no setor privado, pagos pelo governo com base na complementariedade. Eu estava ruim. Ruim que tinha hora que me dava assim aquela tontice que eu digo, vou morrer. Eu não vou comer não estou com fome. Eu dizia, eu vou morrer. E eu sentado lá passando mal. E o médico está aí, enfermeira passando, você está falando, não conhece, parece que não conhece ninguém. O pobre é tratado como cachorro. Mas não fala assim. Não é como cachorro. Não é em todos, não estou dizendo em todos. Nós temos um exemplo aqui dentro de Brasília gigante, que o poder público tem condição de fazer uma saúde melhor, ter um desenvolvimento melhor, que é o Sara Kubitschek, né? Que ali é um exemplo, no caso, para todo o país. Você pegar a pirâmide social brasileira e pegar a pirâmide de atendimento do Sara, bate uma em cima da outra. As percentagens de renda e as percentagens de doentes atendidos naquelas faixas de renda são exatamente iguais na pirâmide social brasileira. Muito se afirmou que o Sara funcionava porque era caro, porque tinha dinheiro. Nós fizemos reiteradas auditorias. E no final, para não ter nenhuma dúvida, contratamos a Fundação Getúlio Vargas. Ela provou que toda a rede Sara era mais barata do que um hospital público brasileiro convencional, de mesmo porte. Por quê? Você não tem terceirização. Todas as pessoas que trabalham aqui em tempo integral, pagando bons salários. Aí a população começa a perguntar, por que ali também não pode ser assim? Eu acho que nós temos pela frente um caminho árduo e longo de mudar uma mentalidade e atrair novas gerações para um sistema que seja íntegro e exclusivo sob a responsabilidade do Estado. O setor privado, ele pode perfeitamente atuar, desde que corra o risco do capital. O setor privado brasileiro, em várias áreas, tem atuado muito bem, mas nós precisamos provavelmente refundar os pactos. O que significa que a saúde pública e o setor privado trabalhem de uma maneira com maior osmose. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tem uma determinada doença, seja ela complexa, seja ela simples, ela vai ser atendida. Esse é um debate que a sociedade tem que fazer e acho que há espaço, sim, para que haja também uma participação do setor privado na área de saúde, sobretudo atendendo esses segmentos da população, vamos dizer, que querem ter acesso a um sistema mais sofisticado, mais caro, e que, portanto, tem que pagar mais por isso, né? Quando você atende situações que não são previsíveis e que requerem custos crescentes, por exemplo, um tratamento de câncer, ou um nível educacional mais elevado que requer laboratórios, que requer, digamos assim, um certo investimento em bens físicos, aí eles recuam porque o investimento é muito grande e o retorno não é necessariamente garantido. Raros são os planos de saúde que cobrem, digamos, o tratamento de um câncer e tudo que deriva de um câncer. E essas pessoas voltam para o setor público, de um modo geral, nos hospitais universitários. E são extremamente bem atendidas. Você vê que os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, está discutindo a reforma do sistema de saúde nesse momento, na direção de uma maior, vamos dizer, presença do Estado, não é? Na universalização ou no alcance dos programas de atendimento à população. Os Estados Unidos gastam muito com saúde, mais do que qualquer outra sociedade ocidental, e gasta mal, porque a performance do sistema de saúde é ruim. Tudo que se gasta em volta do sistema de saúde, 16%, 17%. O Canadá, seu vizinho, gasta metade disso com resultados muito melhores. Quando eu falo que sobra dinheiro mesmo. O que falta é que esse dinheiro seja orientado exclusivamente para o setor público. Da maneira que nós organizamos hoje, a divisão de tarefas não é uma divisão de tarefas inteligente.
Agora, como reorganizar isso? Tudo passa pela tributação e passa pela vigilância dos brasileiros. Evidentemente passa por uma maior consciência de que mesmo esse serviço público, ele é um serviço público pago, regiamente pago. Essa mudança de mentalidade, ela só poderá surgir a partir de uma conscientização da população de que o público pode ser competente. Não adianta só construir e construir. Adianta você olhar o que está faltando, ver o que está precisando e aplicar ali onde está faltando. Você pague, mas que você sinta que realmente está tendo um serviço de qualidade de volta. Você tem um retorno de qualidade. Nós vamos ter que abandonar certas atitudes. Não é muito simpático a gente vigiar e cobrar resultados. É muito antipático, aliás. É terrível. Não é muito da cultura do Brasil, mas ou isso entra na cultura do Brasil ou o Brasil não entra na cultura dos países competitivos. A informação hoje corre muito rápido. E aí, o que acontece? Com isso aí, a cobrança é nossa. Nós temos que cobrar. Porque se a população cruzar os braços também, aí não adianta, né? A coisa parece que dá para andar, basta o brasileiro ter força e querer. Não quis o ficha limpa? Por que não pode querer educação, não pode querer saúde? Tenho o direito que eu sou brasileiro.